Eu sou professora Marinei, do programa de pós-graduação em Linguística da Universidade de Brasília. Gostaria de deixar aqui uma reflexão a respeito de algumas mudanças de paradigmas no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras nos últimos anos, como uma atividade introdutória ao nosso curso de Linguagens e Identidades. Durante muitos anos, talvez até a década de 70, a sala de aula de línguas poderia ser vista como uma espécie de laboratório, um lugar em que as teorias de especialistas eram testadas. Não havia um foco no processo ou na forma como a aprendizagem ocorreria, mas sim no produto, na própria língua, como por exemplo que vocabulário ou que itens lexicais deveriam ser ensinados, em que ordem gradativa, e questões relativas à língua em si e não ao processo de ensino-aprendizagem. Mais recentemente, temos observado várias e importantes mudanças de paradigmas no ensino de línguas. A partir da década de 70, nós passamos a investigar mais os processos cognitivos, psicológicos, afetivos e sociais que envolvem o processo de aprender uma língua. Passamos a perceber o sujeito aprendiz como um sujeito ativo no processo de aprender, alguém que é capaz de ter maior independência e autonomia no gerenciamento da sua própria aprendizagem, por meio também da utilização de estratégias de aprendizagem. Nessa perspectiva, passamos então a compreender aprendizes como constelações complexas de comportamentos, pensamentos, sentimentos, necessidades sociais, experiências, estratégias e também, por que não, necessidades políticas. Nesse sentido, então, nós deixamos de compreender a sala de aula por meio da metáfora do laboratório e passamos a entender essa sala como um jardim de corais. Nesse jardim de corais, a sala de aula é compreendida como tendo uma natureza dinâmica de interação e comunicação, envolvendo visões múltiplas e subjetivas nessa fusão entre o individual e o coletivo, representada aqui por meio das diferentes cores e formas, revelando essa construção social da sala de aula por meio da negociação de diferentes significados. Também a linguagem e não a sala de aula passa a ser vista e representada por meio de diferentes metáforas. Se até então compreendíamos a sala de aula por meio da metáfora do espelho, ou seja, a linguagem era compreendida como um espelho, porque o espelho reflete a realidade. Então, a linguagem é como um espelho que reflete a realidade. Mas, mais recentemente, essa metáfora, como nós a compreendemos, não nos serve mais para descrever de fato o que é a linguagem. Nós a descrevemos hoje como, na verdade, um canteiro de obras, porque para além de representar a realidade, a linguagem também a constrói. A linguagem não só representa, mas ela constrói a realidade e, portanto, essa metáfora proposta por Kremich, 2003, que nos leva a perceber a linguagem muito mais como um canteiro de obras do que como um espelho propriamente.
E nesse sentido também, a sala de aula deixa de ser compreendida, né, a partir da década de 70 como um laboratório para testagem de teorias de especialistas e passa a ser vista como um palco em que aspectos socioculturais, experiências, valores e crenças são compartilhadas. As crenças, e me refiro aqui às crenças de aprendizagem de línguas, são ideias, filosofias, teorias implícitas, representações, valores que os aprendizes e também os professores trazem para a sala de aula. Essas crenças, e eu me refiro aqui a um sistema ou a um emaranhado de crenças, são formadas pela cultura dos alunos, pelos contextos sociais e pelas salas de aula em que esses alunos estiveram antes inseridos. As crenças influenciam não só a forma como o aluno aprende, né? As minhas crenças influenciam a minha forma de aprender uma língua estrangeira, mas também essas nossas crenças geradas e formadas ao longo dos anos, muitas delas fortemente enraizadas, influenciam também a prática do professor. Estudos têm demonstrado que os professores agem de acordo com as suas próprias concepções teóricas em relação à aprendizagem de uma língua. Mas será que nós poderíamos dizer que os professores agem sempre de acordo com as suas crenças? Na verdade, existem complexidades na rotina da sala de aula que nem sempre favorecem ou permitem que o professor haja de acordo com aquilo que ele acredita a respeito do processo de aprender e ensinar uma língua. A obrigatoriedade de seguir um programa pré-estabelecido pela escola, pela diretoria, há um material didático adotado que deve ser usado, há também que se considerar o nível de proficiência dos aprendizes. E a abordagem de ensinar do professor, então, ela influencia, claro, a forma como o professor percebe o grande processo de aprender e ensinar, influencia a forma como ele planeja a sua unidade, como ele planeja o curso, como ele cria o material didático e, obviamente, a forma como esse professor avalia os seus alunos. Mas precisamos nos lembrar também que, ao mesmo tempo em que a abordagem de ensinar do professor, muitas vezes uma abordagem intuitiva, baseada nas suas próprias crenças, essas crenças que vão se formando ao longo das suas experiências, essa abordagem também, é claro, ela sofre influência das abordagens dos materiais didáticos utilizados pelo professor, das abordagens dos colegas e superiores, da orientação de ensino e tradição da escola em que aquele professor atua, da sua cultura de aprender, da cultura de aprender dos seus alunos, do seu nível de motivação e ansiedade e, obviamente, do seu próprio enfoque pessoal. As identidades do professor de línguas, a pesquisa nessa área nos leva hoje a nos perguntarmos, a nos indagarmos como temos sido representados como professores de línguas, como essas representações afetam a forma como representamos a nós próprios, quem somos e quem podemos nos tornar como professores de línguas. É preciso que a ação contínua em serviço de cada professor seja embasada nessa reflexão
e nesse exercício constante de uma consciência crescente e crítica, informada na teoria, em uma dieta de leituras, que faça com que o professor possa refletir a respeito de quem ele é e como o que ele é e o que ele acredita molda e influencia a sua prática como um professor em sala de aula. Porque o nosso desejo é que não sejamos como professores mágicos. Um professor mágico muitas vezes sabe fazer, mas não sabe explicar como faz. Não há uma teoria que informe a sua prática. Por outro lado, o professor operário sabe desempenhar também o seu ofício, mas ele segue direções impostas, vai repetindo fórmulas prescritas por especialistas e fórmulas que muitas vezes não se adaptam ao contexto de sala de aula em que esse professor está inserido. Nós sabemos que o professor é capaz de construir conhecimento a partir do seu próprio senso de plausibilidade, a partir da sua reflexão sobre essas relações que podem existir entre a sua prática de sala de aula e entre a aprendizagem ou não do seu aluno. Esse professor é capaz de refletir a respeito de quem ele é, quais são as suas identidades, quais são as crenças de aprendizagem de línguas construídas ao longo do tempo, do seu tempo como aprendiz sentado nos bancos das salas de aula nas quais ele esteve presente, né? Todas essas crenças e identidades que se formaram por meio da observação, da prática dos seus próprios professores. Eu conclamo aqui, professores, a essa reflexão a respeito das suas próprias identidades, no sentido de que você possa fortalecer o seu lugar de fala, fortalecer a sua própria identidade e contribuir por meio da sua prática para o fortalecimento das identidades dos seus alunos, contribuindo então para um mundo social mais justo, mais igual na sala de aula de línguas estrangeiras. Muito obrigada a todos e até a próxima semana.